eu chamo até o treinamento para a igreja, tá? Porque verdadeiramente isso é um treinamento. E eu fico muito feliz, amados, pela direção que o Espírito Santo de Deus tem me concedido, de estar preparando, como eu tenho aqui orado, colocado diante de Deus, Senhor, a minha responsabilidade é grande, é de preparar a tua noiva, Jesus. Essa noiva a gente tem que estar capacitada, essa noiva tem que estar ornamentada conforme o noivo quer, porque esse noivo é exigente. Esse noivo é super exigente. E ele quer a noiva dele nos trinques. Tá? E graças a Deus, amados, eu entendo que essa preparação da noiva, amados, não é nada mais do que nada menos preparar a igreja para viver aqui nessa face da terra. A expectativa é que nós vamos para a glória, mas nós precisamos aprender a viver aqui. Viu? Nós precisamos. Por que aprender a viver aqui? Sabe por que nós precisamos aprender a viver nessa terra? Porque você é uma nova criatura. E como sendo uma nova criatura, você está em um novo espaço. E esse novo espaço, amados, ele, na sua totalidade, ele contribui para matar você. Ele contribui para destruir a tua vida eterna. Tá? E é por isso que nós precisamos ser equipados. E eu entendo, como eu estava conversando com o Senhor, isso aqui não é só um tempo, isso aqui é um quartel-general, onde os soldados de Cristo estão aqui, aprendendo a ser municiados, a táticas de guerra, para poder batalhar, porque a nossa batalha lá fora. Amém? Então, como desde o início que eu tenho trabalhado, o propósito de Deus em nos termos criado é para que nós venhamos a nos multiplicar. Deus me criou com uma capacidade de multiplicação, tá? Você não nasceu com uma máquina calculada. A máquina é você, de multiplicação, tá? Para isso Deus fez homem e Deus fez mulher, tá certo? Homem e mulher, Deus fez. Eu até falei sobre você domingo, sobre a questão de Ana, né? Era um contexto daquela sociedade, quando a mulher não podia dar filho ao homem, dizia que Deus a tornou estéril, né? Mas na realidade não foi Deus, foi o pecado, porque Deus não criou mulher estéril. Lá em Deuteronômio 28, Deus coloca a bênção e a maldição diante do povo, e ele diz, o resultado da bênção, eu vou tirar a esterilidade do meio de vocês, até os animais vão ser férteis. Por quê? Porque o pecado corrompe a humanidade, o pecado corrompe tudo que tu tens, você sabia disso? O pecado corrompe tudo que tu tem. Sabe o que é tudo? É tudo. Os bens materiais, eles são corrompidos pelo pecado. Você tem um carro, uma coisa, e ali por causa do pecado, há uma deteriorização, há um desleixo, uma consagração a Deus. Portanto, quando você é um homem ou mulher de Deus, tudo que você tem, você zela porque você sabe que você é apenas mordomo de Deus. Aquilo ali não pertence a você. Foi Deus que lhe concedeu para que você viesse a organizar, a cuidar e a zelar. Foi assim que Deus fez. Deus não deu o jardim do Éden para o homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E a ordem que ele deu para ele foi: cultive a terra, cuide do jardim. Amém? Então você precisa entender isso, que tudo que você tem pertence ao Senhor. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua bicicleta, seu cachorro, cuide bem do seu cachorro. Porque tudo que você tem glorifica ao Senhor. Você sabia disso? Você, a pessoa chega e olha lá com uma planta que você tem. Estou dizendo que a gente precisa aprender a viver aqui na face dessa terra. Estou dizendo que a gente precisa ter mais cuidado, amados. E é exatamente isso que eu vou trabalhar aqui essa noite. Nós precisamos ter muito mais cuidados. Nós não podemos dormir no ponto. A gente não pode descansar, não pode baixar a guarda. Quando você tem uma planta, tem um jardim, a pessoa chega bem tratada, cuidado. Olha que coisa linda, você cuida muito bem das suas plantas. Você está glorificando ao Senhor. Quando chega, está tudo esculhambado, você fala: ixi, a bichinha está precisando de uma vasinha, né? A irmã está toda relaxada com as coisas dela. Fui lá na casa dela, as plantinhas dela estão tudo morrendo. Isso glorifica a Deus? Não! Porque as pessoas, amados, esperam de nós exatamente essa postura. De pessoas zelosas, pessoas cuidadosas, pessoas amorosas, pessoas atenciosas. Eles esperam isso da gente e eles estão com toda a razão. Eles não pertencem a Deus, não conhecem a Deus, mas eles sabem exatamente aquilo que nós precisamos ser para poder ser representante de Deus na face dessa terra. Amém? Portanto, tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com o modo como você anda,
você fala, nós vamos tratar sobre isso. Então o propósito de Deus, você já sabe, é multiplicar, tá certo? Deixa eu ver aqui. Abraão, amado, o chamado de Abraão foi para multiplicar, apesar de Sara ser estéril. Mas para Deus não tem nada impossível. Ainda que o pecado possa ter mutilado uma pessoa, tornado uma pessoa estéril ou qualquer outra coisa que seja, Deus é poderoso para restaurar a sua saúde, para restaurar a sua estrutura pela qual Ele criou. E Ele restaura a sua estrutura, restaura a sua saúde. Sabe para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus chamou Abraão e disse: da tua descendência eu tornarei como o pó da terra, tão numerosa. E Abraão ainda não tinha nem um filho sequer. Porque as promessas de Deus, amados, aprenda isso. Deus está lá na frente. As promessas de Deus pode ser para hoje, mas é para o futuro também. Só depende de você. Amém? Amém? Não tem como nos multiplicar, amados, se a gente não tiver amor. Amor, amados, é um instrumento essencial, é um ingrediente essencial na obra de Deus. Quem cozinha aqui? Quem faz almoço em casa? Amado, tem muita diferença. Amados, tem muita diferença de que quem vai cozinhar com maior prazer, com maior gosto, ainda que não tenha nem todos os temperos suficientes, mas o maior tempero, o melhor tempero está no amor e na dedicação pela qual você faz esse almoço, né? Certo? Agora, quando você faz de mau gosto, eu fico com tempero nenhum que possa fazer a diferença. Você faz porque tem que fazer bem, tem que passar pessoa na cozinha, eu tenho que descabelado, eu podia estar no salão, fazendo uma harmonização facial, e este não quer que eu cozinhe todo dia, pelo amor de Deus, arruma empregada, que eu não sou empregado. Amado, pode ter certeza que essa comida não vai sair legal. Não vai sair legal. Portanto, eu quero que você aprenda uma coisa: a obra de Deus é do mesmo jeito. Quando você faz a obra de Deus, amados, porque você está, eu não vou empurrar ninguém, eu não gosto de empurrar ninguém, tá certo? Amado, esse negócio de estar empurrando a pessoa para fazer as coisas é horrível. Você se estressa, amados, e você fica olhando a pessoa ver fazer a coisa com mau gosto. Eu estou aqui para trabalhar com pessoas que querem fazer, que desejam, que amam fazer a obra de Deus. E quem ama não resmunga, quem ama não reclama, quem ama não murmura, quem ama não questiona, quem ama só diz: eis-me aqui, Senhor. Se eu ver que a pessoa está falando está fora. Eu prefiro fazer só do que fazer com uma pessoa, fazer um serviço, uma pessoa resmungando, reclamando que ele está aqui, que ele está fazendo negócio. É horrível. Portanto, amados, a obra de Deus precisa desse ingrediente maravilhoso que é o amor. O amor por quem? Pelas almas. Amados, o reino do céu não vai ser povoado por gente, não é por carro, por moto, por casa, por cachorro, por papagaio, por galinha, por nada. O reino do céu vai ser povoado por pessoas, é por gente. Aprenda isso. Portanto, pessoas é o nosso alvo. Pessoas é exatamente o motivo da nossa dedicação e amor para com a obra de Deus. Amém? Multiplicar, amados, é que é o quê? Sacrifício. Quem ama, sacrifica. Quem ama, sacrifica. Quem não ama, não sacrifica nada. Está sempre, quem não ama, amados, ele está sempre na zona de conforto. Não, isso é muito para mim. Quem ama, amados, paga o preço. Quem ama, amados, passa por cima da dor. Quem ama passa por cima da dor. A dor pode ser forte, mas o amor é muito maior do que essa dor. Amém? Então, não tem como fazer a obra de Deus se não tiver amor. É tanto que lá em João 3,35, Jesus disse assim: olha, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus falou para os apóstolos: se vocês amarem uns aos outros. Viu? O ingrediente principal para o discipulado e a obra de Deus é amor. Amém? Amém.
Sacrificar, amados, não é algo fácil. Não. Porque você vai lutar, você vai batalhar contra o seu eu, a sua vontade, o seu sonho, o seu conforto, a sua fome, e aí vai. Aprenda isso, que um dos maiores adversários que você tem para vencer, todo dia, se chama pessoal, são dos pentecostais, foca muito no diabo. O diabo faz isso. Mas esquece que o pior diabo é o diabo do eu, que acaba derrotando você. Satanás, ele tem poder de persuasão, de fazer com que você escute a ele, para você, vai, faz isso mesmo, mas você vai em besta, acaba obedecendo a ele. Mas ele não vai fazer com você. Ele não vai pegar a sua mãozinha para fazer, não. Quem faz é o diabo do seu eu, que obedece ao diabo, está lá fora. Tá certo? Então, aprenda isso. Lute contra esse inimigo. Eu vejo, infelizmente, crente derrotado todo dia por esse inimigo, que é o próprio seu eu. É o eu da preguiça. É o eu que fica mais um pouquinho. Já está muito cedo, sabendo que você fica protelando o que tem que fazer. Não, daqui um pedaço eu faço, mais tarde, amanhã, depois, e fica se amontoando as coisas. Deus está falando com você, viu? Você fica amontoando aquilo que você já era para ter feito há muito tempo atrás, porque você fica protelando, porque você está obedecendo o seu eu, o eu da preguiça, o eu da protelação. Primeira pessoa que você deve estar determinada, assim que abrir os olhos, a lutar, você pega logo uma espada, é contra você mesmo. O seu eu, amados, ele sempre vai colocar você numa posição de conforto. Ele sempre quer conduzir você para uma posição de prazer. Eu não estou dizendo, amados, com isso eu não estou sendo extremista, mas presta atenção. Em relação ao pecado, nós precisamos ser radicais. Eu não estou sendo extremista, dizendo que crente não pode ter conforto, que crente não pode ter prazer. Eu não estou dizendo isso. Mas você precisa ser uma pessoa madura para discernir se esse prazer convém agora, se essa alegria e agora que você vai proporcionar convém a você, se esse conforto convém, é hora de você estar usufruindo desse conforto, ou é hora que você está ralando, trabalhando. É isso que ele precisa aprender. Porque tem, como o próprio Salomão diz, né? Ele diz que há tempo para tudo, sim. Tem tempo para tudo. Mas vai ter hora, amados, que na obra de Deus, esse tempo que era para ter um conforto ou prazer, você vai ser usurpado de você. Porque a prioridade é a obra de Deus e você vai ter que fazer agora. Amém? Amém. Isso é um coração disposto a sacrificar. Sacrifício. Por causa do pecado, o homem teria que aprender o valor do sacrifício. Foi isso que Deus ensinou ao homem. Lá, desde o Antigo Testamento, você vê que o propósito dos rituais era conduzir o homem a realmente ter o real valor pelo sacrifício único, verdadeiro e eterno, que era a morte de Jesus na cruz. E hoje as pessoas não valorizaram. Quantos não valorizam esse sacrifício de Jesus? Eu estou dizendo dentro da própria igreja. Porque quando você não anda conforme aquilo que está estabelecido na palavra, quando você realmente não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não anda de acordo com o seu Senhor, você não está reconhecendo o sacrifício na cruz que Ele fez. Por último, terça-feira passada eu trabalhei, só podemos multiplicar, amados, se estivermos dispostos a acolher o próximo. Isso é até um vídeo, né? Aquela parábola do bom samaritano. Temos que estar dispostos, amados, a acolher as pessoas. Acolher significa trazer para perto, talvez até um certo ponto você colocar dentro da sua própria casa, em direção de Deus. Amados, eu vejo hoje pessoas que são destemidas. Eu admiro muito essas pessoas, porque até um tempo atrás eu fiz isso também. Pessoas, amados, que pegam pessoas rejeitadas da sociedade, vou colocar aqui palavra criminoso, cometeu algum crime, foi penalizado pela justiça, não tem precisando ficar nem com aquela tornozeleira eletrônica. Eu conheço pastores, pessoas que colocam dentro da sua casa, porque eles querem ver essa pessoa restaurada.
porque elas querem ver essa pessoa salva em Cristo Jesus, e para isso eles acolhem essa pessoa, eles estão dispostos a pagar o preço, porque isso, amados, é a verdadeira essência do amor, do sacrifício que você vai ter, tá certo? Porque muitas vezes, para você acolher uma pessoa na sua casa, você vai abrir mão da sua privacidade. Mas eu estou sendo pessoa tal. Mas nós às vezes somos, muitas vezes não percebemos que às vezes a gente faz isso até com pessoa muitas vezes querida, não, mas se vier lá para casa eu não vou mais ter privacidade com minha esposa, a gente não vai estar na vontade. Mas esse é o preço. Esse é o preço. Porque toda privacidade você vai ter lá na glória de Deus, vivendo com todo mundo junto. Aprenda isso, vamos estar todo mundo junto. Portanto, amados, vale a pena. E esse é o trabalho pelo qual Deus escolheu eu e você. Amém? Agora vamos para outro ponto. Dentro desse trabalho de multiplicar esses conceitos, amados, eu quero que vocês, se possível, anote, né? Porque na sua cabeceola, para anotar, para não esquecer, né? Todos esses pontos que eu trabalhei com você, tá certo? Porque isso vai fazer diferença na caminhada nossa como igreja, tá? Então, amados, para multiplicar, segundo a vontade de Deus, nós precisamos ser. Qual é uma pergunta que quer dizer que quero fazer com você? Qual é outro ingrediente? Nós falamos do amor, nós falamos do sacrifício, nós falamos de acolher. Nós estamos fazendo aqui um alimento bom, muito gostoso. Nós já colocamos esse ingrediente dentro dessa panela, mas está precisando também de um ingrediente muito precioso, um ingrediente que para mim ele é a base do povo de Deus. Uma palavra pequenininha. Fé, oração, esquentando, estou chegando perto. Aplicar de quente ou frio. Eita Jesus, estava precisando de algo, e aliás, amados, foi algo que sempre Deus requereu do povo dele. Ação? Yes, acertou. Amados, para multiplicarmos segundo a vontade de Deus, nós precisamos ser santos. Foi uma das primeiras coisas que Deus colocou para o povo de Israel, tá? Antes da nação de Israel, antes de entrar na terra prometida, eles precisavam antes passar pelo processo de santificação. Por quê? Porque eles, na caminhada desse muito tempo, nessa mistura de povos, lá onde eles viveram, principalmente lá no Egito, eles adquiriram uma cultura mais politeísta. Foi uma cultura politeísta. E quem é santo, ou quem adora a Deus, só tem um único Deus. Não tem vários deuses. Então, um dos processos pelo qual Israel entrou no exército foi exatamente isso, para que o coração deles fosse quebrantado. Moisés disse que Deus colocou eles no deserto para humilhar eles, ou seja, para que eles aprendessem a viver na dependência de Deus. Isso é santidade. Amém? Amém. A Bíblia diz, amados, que devemos ser santos porque Deus é santo. Isso significa que a santidade de Deus é a razão por que devemos e podemos ser santos. Santidade é uma dedicação total a Deus. Eu não sei se para você acha difícil ser santo? Você acha impossível ser santo? Eu quero dizer para você, olha, aprenda isso. Não tem nada que Deus colocou aqui na palavra dele que seja impossível para nós. Até porque Deus não espera que você, com as suas forças, possa alcançar os propósitos dele. Porque se ele estivesse fazendo isso com você, comigo, esse Deus era um Deus insano, era um Deus mau, e esse Deus que nós conhecemos, ele não é assim. Por tudo que ele requer de nós, amados, ele nos deu uma capacitação, tá? O povo de Israel, ele teve uma dura tarefa. Por quê? Por que Deus escolheu Israel? Porque ele escolheu Israel para que através de Israel representasse a Deus. Amém? Em Levítico 11, 44 e 45,
Levítico 11? Vou descer. Levítico 11, 44. O que é que ele diz assim? O que é que diz aí? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa da qualquer que rasteja sobre a terra. 45. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Volta para o 44. Olha, veja aqui, ó. Consagrem-se e sejam santos. Consagração, segundo o termo de santidade, ela nos leva a uma vida de separação. Separado. Tá reservado. O casal, né, quando eles se unem em matrimônio, qual é o voto que eles fazem? Para poder alcançar essa consagração do casamento. Um voto de quê? De fidelidade. Fidelidade. Como Satanás sabe que esse é o propósito de Deus, o que ele coloca no casamento? Infidelidade. Que é o contrário de consagrar-se. A pessoa consagrada é uma pessoa fiel. Uma pessoa que está separada. Eu sou fiel ao meu esposo. A mulher, ela é para ser consagrada ao seu esposo, e o seu esposo consagrado ao seu marido. Ou seja, é algo que se está separado, está reservado. E essa mesma expressão, amados, ela torna aqui para nós diante de Deus. Deus disse: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Levítico 19, está no mesmo livro, 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos. Não. Peraí. Se acalma. Eu vou contar de até 3. Todos juntos. Everybody. 1, 2, 3. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo. Olha só, amados. Isso está em Levítico. Deus tirou o povo do Egito, passaram pelo deserto, e agora vêm as leis. E a principal que Deus deixou muito claro: Deus disse: eu sou santo. Vocês também precisam ser santos. Deus ordenou os israelitas a serem santos. Eles deveriam ser diferentes dos outros povos, procurando servir a Deus em suas vidas. 1 Pedro, vamos lá para o Novo Testamento agora. Todo o Antigo Testamento, principalmente aqui, amados, Levítico, Deuteronômio, traz essa essência de santidade. Mas essa essência de santidade, ela não ficou no Antigo Testamento. Ela continua muito forte no Novo Testamento. Amém? Lá, 1 Pedro, carta de 1 Pedro, tá? 15 a 16. 1 Pedro. Vai. I'll bring that rapidamente. 1, 2, 3. Mas assim como é santo aquele que chamou, tão sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vocês estão confusos. Está tudo morrendo. Se preocupe não. Depois do culto eu não digo ainda, irmão, socorro. Fica tudo alegre, parece só umas formigas. Ficou engraçado. Eu vou botar ninguém aqui na minha. Vocês ficaram lembrando, vocês animam. Com açúcar. Parece que está morrendo pela 8 horas da noite. Amados, nós temos um propósito de fazer um coral. Mas um coral, todo mundo canta bem direitinho desse coral aí. Desafinado. Um está lá na frente, o outro está o eco lá atrás. Misericórdia, Jesus.
Decora mais. O Senhor diz lá em 1 Pedro, tá? Mas assim como é santo aquele que o chamou, seja também santo em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Mostra que esse mandamento agora se aplica a todos os que creem em Jesus. Antes, esse princípio de santidade, ele foi aplicado ao povo de Israel. Para quê? Porque é exatamente isso que eu estou trabalhando aqui com vocês. Amados, como que nós vamos nos multiplicar? Uma célula doente, ela vai multiplicar outra célula doente. Um líder doente vai multiplicar, amado, outros líderes doentes. A igreja, ela é um hospital, eu creio nisso. Um hospital, amado, onde as pessoas chegam doentes, mas não podem permanecer doentes. E o pior, sair doente. Ou seja, esse paciente não foi mudado. Recebeu alta e saiu do mesmo jeito ou pior. Portanto, a igreja é um espaço, amado, onde nós temos que ser criteriosos e muito cuidadosos nesse trabalho. Por quê? Porque a igreja vai sair das quatro paredes e elas vão alcançar a sociedade. Aí o que acontece com uma igreja doente? As pessoas vão apontar: eu aqui não vou para lá, eu estou tão bem aqui, vou ficar doente igual esse. Porque infelizmente é o que eu vejo isso. Qual é o resultado, amados? Péssimos testemunhos na nossa sociedade, crentes doentes que não foram tratados, cheios de ressentimento, de orgulho, soberbo. Na igreja precisa tratar essa soberba. Crente é para andar em humildade de vida, não em soberba de vida. Orgulhosos, arrogantes. Que desgraça é essa? Deus sabia disso. E foi uma coisa que ele sempre tratou com o povo de Israel. Por quê? Porque o propósito era que Israel alcançasse outros povos. Mas para alcançar outros povos, eles precisavam ser igual a Deus, santo. Porque também eles iam transmitir essa santidade aos outros povos. Eles iam deixar de adorar outros deuses. A santidade, amados, é principalmente o estado do coração. Quem é santo ama a Deus e é dedicado a Ele. Um dos também princípios de uma pessoa que ela é santa é uma pessoa que é dedicada. Dedicada a quem? A Deus. O que é uma dedicação? É aquilo, amados, que tudo que você faz é pensando nele. É pensando naquela pessoa, é em glorificar ela, para que as pessoas adorem a Deus, é para que os resultados daquilo que você está fazendo glorificar o Senhor. Isso é uma pessoa dedicada. Você é uma pessoa dedicada a Deus. Você já acorda pela manhã com esse espírito de dedicação ao Senhor? Ou você é dedicado a qualquer outra coisa neste mundo, sua casa, tudo que é o seu trabalho? Porque infelizmente exatamente isso que eu quero tratar aqui nessa igreja. E sanar esse tipo de coisa, fechar essa porta de pessoas que elas estão na igreja, mas a dedicação dela, 99,999% é para esse mundo perecível e que um dia vai se acabar tudo. Pessoas que se matam pelo trabalho, mas quando é para fazer algo para a igreja é maior dificuldade, é cheio de obstáculos. Mas quando a gente quer fazer uma coisa, quando você quer satisfazer um desejo, você paga o preço. É ou não é? É. Quando a gente quer fazer, está aqui o desejo no coração, você precisa satisfazer, você paga o preço que for necessário para alcançar. Quando a gente não quer fazer, sabe o que a gente faz? A gente arranja motivo, dá desculpas. Nós somos fracos em fazer isso. Não tem condição do reino de Deus avançar, alcançarmos pessoas, se não tivermos na igreja pessoas dedicadas à obra de Deus. Sabe por quê? Porque é simples de você entender. Se você não é dedicado, você vai transmitir isso para outra pessoa. Você é um discipulador. Se você não for uma pessoa dedicada, uma pessoa santa, uma pessoa consagrada a Deus, sabe o que vai acontecer? O seu discípulo vai ser a mesma coisa.
Porque o discípulo é um reflexo do discipulador. Se tem um pai em casa ou uma mãe em casa que não é dedicado a livrar, que se esforça, amados, os filhos vão ser a mesma coisa. Até porque para isso eles são muito rápidos de aprender. O caminho certo, que é o caminho que dói, o caminho ruim que eles acham, eles têm dificuldade. Mas o caminho de prazer, de sem compromisso, eles aprendem muito rápido isso. Uma das dificuldades muitas vezes que nós temos, nós trabalhamos com família, graças a Deus. O Senhor tem trazido para cá a família, tá? Família é esposa e filhos, né? Também casados, tá? Mas uma dificuldade que nós temos muitas vezes, sabe o que é que acontece? A pessoa se converteu, o casal ali se converteu. Mas aí tem os filhos. E aí o que é que acontece? Essa pessoa, o casal converteu, né? O Senhor está fazendo ali a obra, os olhos se abriram, agora eles sabem o que é certo, sabem o que é errado, e eles estão tendo dificuldade com os filhos. Por quê? Porque eles querem que agora que os filhos façam as coisas certas. Mas a gente se esquece, de que os filhos, dependendo da idade que eles têm, amados, é o resultado da sua vida do passado. Que foi que você ensinou a eles? Obediência, submissão, santidade, prudência, responsabilidade. Se você ensinou a eles, eles aprenderam. Mas se você não ensinou a ele, e agora você entende que você precisa repassar isso para eles, você vai ter que ter agora paciência. Porque não vai ser algo estalar de dedos. A obra de santificação, assim como a obra de salvação, o apóstolo Paulo diz que ela é gradativamente, aperfeiçoar a salvação. A santificação é do mesmo jeito, é algo gradativamente. Sabe o que é que acontece com os crentes farisaicos na igreja? A pessoa nem se converteu, ele já está cobrando santidade daquela pessoa. Não cobre santidade de quem não se converteu. Um dos pessoas mais apontadas na igreja, sabe quem é? É os filhos dos pastores. Porque acha que o pastor é pastor, os filhos também têm que ser. Não! Filho de gatinho é gatinho. Filho de cachorro é cachorrinho. Mas filho de pastor não é pastorzinho. Com certeza, cada pastor queria que seus filhos fossem consagrados, uma bênção na casa do Senhor, mas é algo que a gente precisa decidir, não é imputado, não é algo que eu vou conseguir no tapa, nem no cajado, nem na porrada, nem na pancada. É algo do Espírito Santo. Mas são os mais questionados na igreja, são os mais apontados, são os filhos dos líderes, porque os líderes têm uma postura santa, e está certo, tem uma postura correta, estão buscando agradar a Deus, e deve sim, com certeza, esse nós podemos cobrar, porque eles estão nos caminhos, eles entendem que eles precisam ser assim, mas os filhos não. Mas se apontar, e esse converter, são os mais questionados. Sabe qual é o resultado disso? São os que mais detestam a igreja. Eles têm trauma de igreja. Foi muitos que eu já ouvi esse testemunho. Eles muitas vezes não estão na igreja, não se converteram ainda por causa dos próprios crentes da igreja, dos crentes farisaicos, que só sabem apontar os outros. A vida dele está, eu sou isso, eu sou a santidade de pessoa. Não construam uma santidade, uma consagração que você mesmo escreveu. Construa de acordo com o que está escrito isso aqui. Aí sim você tem respaldo. A primeira coisa de a pessoa santa, meu filho, é a pessoa humilde. Viu? Não venha requerer santidade e comportamento de gente santo se ainda não se converteu. Não basta apenas dizer, aceitei Jesus. Se fosse assim, era bom, era ótimo. Mas não é. Quantos levantaram o braço e aceitar Jesus? E hoje estão nos bares, nos cachaça, estão aí nos prostituição, estão na homossexualidade. E aí vai. Quantos aceitaram Jesus? Quantos foram batizados, mergulhados, tacaram água nele, tacaram água nela, e hoje estão por aí no meio do mundo? É resultado de mudança de vida e santificação? Não. Por quê? Porque, infelizmente, muitos pensam que é, mas não é. Batismo é uma confissão de fé, de Deus diante dos outros, você, que a sua vida foi mudada e transformada. E aí precisa ver. Eu não tenho uma bola de cristal,
Eu preciso ver, e ver o quê? Os seus comportamentos. Que eu não vou dar banho embora, não. Eu só banho ver. Amém? Quem é santo ama a Deus e a dedicação totalmente a Ele. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, Ele nos torna santos. Nossos pecados são todos apagados e somos purificados. Pronto. Essa é uma obra que você precisa entender. Quando você aceita Jesus, mas essa questão é o reconhecimento da obra que Jesus fez na cruz. Ele morreu na cruz por mim, porque era eu que estava lá, porque eu sou um miserável pecador. Ah, meu filho, aí sim acontece a obra de visitação do Espírito Santo. Até porque se o Espírito Santo não fazer isso, você nunca vai enxergar isso. Você nunca vai enxergar. E é o resultado de muitos que estão na igreja não enxergaram ainda a obra de Jesus no Calvário. Não enxergaram. Não é por causa do Espírito Santo. Há a ação do Espírito Santo, mas a pessoa ainda não abriu o coração. Porque a palavra de Deus quer que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tá? É uma obra que é com ele, eu não vou questionar. Eu estou aqui para ser um representante de Deus, orientar. Eu estou aqui para alimentar a igreja, as ovelhas do Senhor Jesus, com o verdadeiro alimento. O que é que diz lá em 1 Coríntios 6,11? 1 Coríntios 6,11 diz assim: alguns vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Antes, o apóstolo está falando aqui da conduta, tá certo? Dos coríntios. Está falando da conduta da igreja, ele está lembrando a igreja. O apóstolo está pregando é para a igreja, não é para as pessoas que estão no mundo, não. Porque a igreja precisa se lembrar disso. Antes vocês eram assim, antes vocês tinham esses comportamentos, não pode mais ter esse comportamento na igreja. Por que não pode? Porque vocês foram lavados, batismo, santificados pelo poder do Espírito Santo, vocês foram justificados pela obra de Jesus no Calvário. Precisamos entender isso e valorizar a obra que Jesus fez na igreja. Agora vivemos para agradar a Deus, não para o pecado. Podemos entrar na presença de Deus sem medo, porque já fomos perdoados. Amém? Hebreus 10, 22, bota aí, sobre perdão. Hebreus 10. 22. Assim aproximamos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Nós fomos purificados de uma consciência. Amados, essa obra começa aqui, ó, no cabeçol. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque infelizmente muitos na igreja não têm liberdade para entrar na presença de Deus, porque ainda estão condenados pelo pecado que cometiram no passado. Os seus pecados foram perdoados. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu subi no crime, fiz isso, fiz aquilo, tal. Será que Deus me perdoou? Amados, aprenda isso, é a primeira coisa que Deus faz. Ele diz: dos seus pecados não lembrarei mais, lançarei no mar do esquecimento dos seus pecados para trás, a sua vida zerou. Aprenda isso, porque muitos ainda vivem na condenação e Satanás gosta disso. E aí o que é que acontece? Você não tem liberdade na presença de Deus, não flui a ação do Espírito Santo, porque você continua preso ao passado. Esquece o seu passado, tá? Esqueça, viva o presente, esse presente agora que foi contemplado pela presença do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Amados, essa santidade deve se refletir em nossas vidas. Não podemos mais ficar conformados com o pecado. Com a ajuda de Jesus, podemos lutar contra o pecado em nossas vidas e aprender a viver de maneira diferente. 2 Coríntios 7.
Agora, ainda é 8h30, você só dorme meia-noite? 2 Coríntios. Amados, Uma vez que temos essas conversas, purifiquemos tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. uma vez que temos essas promessas, amados, é Deus que promete, não qualquer uma pessoa não. Pelo amor de Deus, acorde, desperte. Ainda vamos cometer erros, mas em Jesus temos poder para mudar, amados, essa realidade de vida. E eu não estou dizendo, amados, que nós não vamos errar, porque somos seres imperfeitos. A verdadeira perfeição, amados, vai ser quando nós passarmos da glória de Deus, e que a palavra de Deus diz que o nosso corpo, todo o nosso ser, vai ser transformado na glória dele. Até lá, então, é uma luta miserável. Não é fácil, mas uma coisa eu sei: não baixe a guarda, porque, amados, todo salvo, ele luta contra o pecado. Ainda eu conversando com o jovem, não, pastor, está difícil, é uma luta. Eu digo, glória a Deus, significa que você está vivo, que a partir do momento que você ceder, parar de lutar, você morre. E quantos estão mortos na casa de Deus? Se entregaram ao pecado, se entregaram, baixaram a guarda, estão fazendo aí um conchavo. Segunda Coríntios 7:1. Está aí. 2 Coríntios 7:1. Exatamente. É um ponto aqui, amados, que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Prestem bem atenção. Ele diz que uma vez que nós temos agora essas promessas, purifiquemos-nos, ou seja, é uma obra que você deve fazer. Uma obra de quê? De purificação. Como é que é essa purificação? Purifiquemos-nos. Como é que ele pode purificar? Ele diz, de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Ou seja, o que é aperfeiçoando? É a mentalidade de nos conduzir, amados, a uma perfeição, tá? Porque infelizmente eu vejo pessoas que dizem, não, Deus sabe que eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, sim, mas a vontade dele é que todos cheguemos à estatura e plenitude de Cristo. Portanto, Deus acredita que você pode chegar à estatura e plenitude de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aperfeiçoemos-nos, tá? Devemos nos aperfeiçoar. E como a gente faz isso? Buscando sempre a presença de Deus, nos comportando, amado, porque seus comportamentos devem ser diferentes. A forma como você se expressa com as pessoas precisa ser diferente. Como é que a pessoa está dentro da casa de Deus e é um bruto cavalo batizado? Que eu não batizei não. É sério. É um costume nordestino, né? Porque existem esses bichos dentro da igreja. É uma pessoa que não sabe falar com as pessoas, é bruto na hora de falar, e ainda se acha muito santo. Quando vai resolver uma coisa, chega num lugar, chega num posto de saúde, o pessoal diz, vixe, já chegou essa crente, fala meu Deus, vai fazer um barraco aqui. Vocês pensam que eu estou brincando? Vocês pensam que eu estou criando aqui algum personagem que não existe? É só o que existe, meu filho. É uma vergonha para a obra de Deus. Chega nos cantos, chega onde vai numa repartição pública, chega numa oficina. As pessoas aqui que trabalham na oficina devem saber disso, porque eu já vi. Cadê? Essa hora eu vim agora, cadê? Tu disse que ia ter feito, pelo amor de Deus, eu tenho uma responsabilidade aí, vai casar, porque a pessoa não apontou o carro, sei lá o que foi feito. Chega lá com 4 pedras na mão. Quer ver? E bom que ainda tem esse tipo de crente, os que premeditam o crime. Quer ver? Eu já sei. Quando eu chegar lá, eu estou vendo. Não fez isso de nada, mas me aguarde. Amolando a língua.
E agora? A molamba, quando Deus chegar lá, como eu já sei que vai ter. Chega no posto de saúde, passei atendido, não deu certo a consulta. Que pare, eu deixei minhas panelas no fogo, desde que eu estou aqui, sentado, e chega aqui, não vai me atender. E aí vai. Eu não estou dizendo para sermos complacentes com as responsabilidades das pessoas, mas pelo amor de Deus, as pessoas precisam saber que você é santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é assim que você reclama de uma pessoa e você vai ter, porque eu sempre digo uma coisa, tem duas maneiras de falar. Uma é você falar e a pessoa não receber, se fechar. Outra é você falar e a pessoa dizer, você tem razão. Já cheguei várias vezes, a pessoa deixou eu fazer, e meu filho fica ligado. Não, isso aqui, isso aqui, rapaz, eu tenho tempo, tal, eu 2 horas, mas faça o seguinte, faça aí. Pronto, a pessoa vai fazer, e você está glorificando ao Senhor. O modo como você fala, expressa, principalmente com as pessoas, glorifica a Deus e vai realmente dizer que você é uma pessoa santa. Dentro da igreja é uma bênção. Na igreja é uma bênção. Em casa, é um bicho. A família diz, reconhece. Não estou para dentro de casa, meu Deus, da igreja foi que inferno. Cara, não sei o que, não faz isso não. E olha aí como é que está aí dentro de casa, meu Deus, pronto, chegou. Irmã, foi com o Espírito Santo. O Espírito de Deus que não é. Matos, eu estou brincando, mas eu sei que isso é uma realidade do povo de Deus, que não devia estar acontecendo. Isso mostra, Matos, quanto de espiritualidade você tem na sua vida. Mas na igreja é muito fácil. Você ora, você profetiza, fala em línguas, e daí? Para mim isso não é referencial não de santidade, não. Vou logo avisar para você, viu? O quanto você ora, o quanto você fala em línguas, o quanto você profetiza, referencial de santidade é o seu comportamento, principalmente aí fora. O que é que as pessoas dizem de você? Qual é o testemunho que você tem na sua sociedade? Qual é o testemunho que você tem na sua vizinhança? Meus vizinhos, meu filho, será que o seu pastor pode conversar com o seu vizinho? Será que o seu pastor, chegando lá, ele vai glorificar o Senhor? Ou ele vai chamar você lá para mandar uma repreensão? O seu pastor pode dar na sua escola, pode chegar e dizer assim, ó, você é minha ovelha, eu tenho medo. Chegar lá, e olha que eu estou indo para as escolas, cuidado, viu? Estou indo para as escolas, viu, Chico? Eita glória! Aí, será que o seu pastor pode chegar lá e você pode dizer, olha, meu pastor, ou você se esconde debaixo das cadeiras? Porque tem umas pessoas lá que se escondem. Fala no teu pastor. Que foi? Não, nada não, estou procurando uma borracha aqui. Perdi meu pastor. Onde se esconde o pastor? Eu já vi crente se escondendo do pastor. E a gente já sabe logo. Se escondeu, agora aquele crente dele, que tem convicção de salvação, que está andando conforme a graça de Deus, que tem convicção que o Espírito Santo está falando com ele, não vê, pastor, como é que você não vê? Todo mundo faz questão de falar com o pastor. Quando se esconde, vira a cara, que eu já vi pessoas fazerem isso comigo. Cheguei no pé dos outros. Eu não fui nem lá. Meu. Mas na igreja, pode ser. Sepulcro caiado. Jesus diz que essas pessoas, falando com os fariseus, vocês são sepulcro caiado. O que é isso? O fora é lindo. É igual outdoor. Você já virou outdoor? Aquela estrutura lá do outdoor, aqueles desenhos, bota lá, cola lá, aquelas propagandas lindas, maravilhosas. Você já olhou lá atrás? Tem mais remendo do que a casa de taipa. Cheio de remendo amarrado com prego, parafuso, corda, arame, faz qualquer outra coisa na parte de trás. Assim tem muito crente. Na frente é um outdoor, atrás é uma porcaria. Mas eu espero que essa igreja seja diferente. Eu espero que a partir desses estudos que eu estou trazendo, treinamento da igreja do Senhor Jesus, vocês sejam motivo de glória lá fora. Ah, pastor, você é o pastor que acredita? Ah, irmão, tal, rapaz, ó, pensa no crente legal. Pensa no crente Jó. Meu filho, aprende uma coisa.
Para elogiar, as pessoas têm dificuldade. Agora, para esculhambar, menino, para falar mal, rapaz, é uma rapidez tão grande. Viu? Quando eu chego dizendo no caso que a pessoa sabe que eu sou pastor, dificilmente vem com elogio do crente. Eles vêm falar de um mau crente. É batata, Senhor, que eu chego, tá lá, eu lá fico esperando já. Diga, fala do mau crente, fala. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Igreja, o noivo, ele é exigente. Aí, a noiva dele precisa estar adornada de